Boa noite. Paz e bem. Boa noite, Aliane. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso comentário ao Evangelho. Vou só esperar só um pouquinho mais para que dê tempo para as pessoas entrarem. Mas para quem quiser já ir adiantando, o nosso tema de hoje está no capítulo 5, no item 18. Bem e mal sofrer. Esperar só mais alguns instantes e a gente começa. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Para quem já quiser ir se preparando, item 18 do capítulo 5, bem e mal sofrer. Bem, meus irmãos, iniciamos essa nossa noite de reflexão, de estudos, né? Esse domingo, espero encontrar aí vocês em paz, com saúde. E esse tema foi escolhido porque nós estamos vivendo um momento atípico, né, na nossa geração, onde o sofrimento está aí batendo à porta de todos nós, direto ou indiretamente, e nós não sabemos muito bem lidar com essas coisas, né? Eu estava conversando hoje com um amigo espírita também, né, de outra cidade, e eu comentava com ele, nós vivíamos num país onde nós já tínhamos nos acostumados com alguns sofrimentos, a fome, a violência, mas eram sofrimentos alheios, eram sofrimentos indiretos que nós não sentíamos tão perto de nós. Mas hoje a angústia, o sofrimento, a dor, ela está muito perto de todos nós, não só em Fortaleza, não só no Ceará, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí foi por isso que eu escolhi esse tema do item 18 do capítulo 5, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não vos colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta.
Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lockhart, Árvore, 1863. Quase 2 séculos depois, essa mensagem nos chega tão atual. Quem de nós já não teve a difícil tarefa de ter que escolher uma decisão de um parente, de um amigo, que pudesse nos aliviar essa dor, e a gente tem que tomar essas decisões tão difíceis, tão desacorçoadas. Vivemos um mundo hoje onde cada mensagem do WhatsApp é uma tensão, cada notícia no jornal é uma tensão muito grande. Vivemos com um medo velado de que alguém que a gente conheça, que alguém que a gente ame, esteja sob o jugo dessa doença que se abateu por toda a humanidade. Mas não só essas dificuldades, outras dificuldades. O mundo não parou de ter problemas, o mundo não parou de ter dificuldades por conta da pandemia. Mas essa hoje é aquilo que mais nos atormenta, o que mais nos apavora, porque às vezes nós nos sentimos sem forças, nós nos sentimos sem ação. O que se pode fazer? O que eu posso fazer? Né? Eu fico imaginando um familiar deixando um ente amado na porta de um hospital, sem poder entrar, sem poder visitar. E a gente fica com o coração pequeno, a gente fica na torcida, nas correntes de oração que eu tenho certeza que chegam até os nossos doentes e chegam também aos céus. Mas é preciso que a gente saiba que Cristo disse que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus assim não quiser. Estamos passando todos nós por estas provações, por esses temores, por essas agonias, por essas inquietações, porque isso é a batalha que nós fomos instados a vencer. Passamos anos de nossas vidas, principalmente nós espíritas, ensinando e aprendendo que a vida tem ciclos e que a morte é só uma porta para o outro ciclo. Passamos anos estudando e aprendendo que Deus não coloca sobre os nossos ombros fardo que não possamos carregar. Aprendemos a cada leitura, a cada estudo que fazemos, que tudo o que ocorre nessa nossa existência estava programado e acontece para a nossa evolução. Mas qual é o ser humano, meus amigos, que sabe sofrer? Qual é o ser humano que consegue enfrentar a dor, o medo, sem ter o temor, sem se sentir, sabe, sem conseguir fazer nada? Nos sentimos de pés e mãos atadas. Precisamos dobrar nossos joelhos em oração, mas como disse muito bem aqui o texto, essa oração ela tem que vir junta com uma fé inabalável. A fé de que tudo o que ocorrer em nossa existência era o que era para ocorrer, para que nós possamos aprender algumas lições. E eu estava comentando que nas grandes catástrofes, nas grandes calamidades,
surge algo que estava muito, muito calado nos nossos corações, que é a empatia com o outro, que é a preocupação com o outro. Porque a partir do momento em que uma lágrima escorre nos nossos olhos, pela notícia de um falecido, de alguém que a gente nem conhecia, é a nossa humanidade sendo resgatada, através de uma lição muito dura, mas ela está sendo resgatada. Assim como a nossa solidariedade, assim como o nosso espírito está se conectando aos nossos irmãos. A dor nos une. A felicidade deveria nos unir, mas é impressionante como a dor nos une mais. É impressionante como o medo nos faz querer estar mais próximo de Deus. Como aquela criança que quer correr no parque, mas quando vê algo que a assusta, corre para os braços do pai ou da mãe. E assim, toda essa tempestade, todo esse balançar do barco, ele nos faz querer estar mais próximo do nosso Pai. Ele faz nos querer estar mais unidos com nossos irmãos. Precisamos restabelecer essa fatia da humanidade que se perdeu. Se perdeu entre a tecnologia, se perdeu entre a necessidade de trabalho, se perdeu na busca incansável de bens materiais. Tudo se perdeu. Até o dia que Deus permitiu que o mundo parasse. E hoje não adianta você ter uma Ferrari, porque ela vai ficar na garagem, porque você não pode sair. Porque se você sair, não importa se você seja rico ou pobre. E aqui o trecho diz: todos sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. E essa fase que a humanidade inteira passa vem nos ensinar também isso. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Não importa o quanto de bens materiais a gente tenha conseguido. Óbvio que aqueles que têm mais podem ajudar mais. Mas estamos todos no mesmo barco. Estamos todos diante de uma mesma situação. Como se fosse necessário tudo isso para que a gente voltasse a perceber que o meu irmão, ali do outro lado da rua, é exatamente igual a mim. As nossas dores, elas não vão se acabar, porque estamos num mundo de expiações e provas. Mas precisamos, como aqui recomendou o Espírito, saber passar por essa dor bravamente. Saber enfrentar essa dor e ter a fé de que tudo o que ocorrer, mesmo que seja algo que a gente não queira, mesmo que seja algo que a gente ache que não seria justo, que a gente possa entender que todos nós, quando aqui chegamos, temos uma missão. E essa missão, ela tem um começo, um meio e um fim. E a gente precisa entender que tudo o que acontece na nossa existência, ela é para a nossa evolução. Deus não nos desampara. Eu sei que muitas famílias hoje sofrem e choram a perda de seus entes queridos, a dor de um ente seu num hospital. Mas a gente precisa se fortalecer, dobrar os joelhos e acreditar, assim como Jó acreditou, que Deus tudo sabe, Deus tudo vê e Deus tudo sustenta. Eu desejo de todo o meu coração que essa certeza que Jesus quis nos trazer possa invadir o coração de todos vocês, inclusive o meu. Não está sendo fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente saber que uma pessoa que a gente gosta muito tá lá, sozinha. Sozinha não, porque Deus tá lá. Mas não é fácil. Então eu espero que essa dor que abate todos nós hoje, alguns em proporções menores e outras maiores, ela pode ser aliviada pela certeza que Cristo nos deixou, que somos filhos de um Pai que não nos abandona nunca. Que o amor de Cristo possa preencher o coração de todos vocês e que a gente possa superar essa dor com coragem e com fé.
que todos fiquem em paz, que a gente tenha uma semana tranquila e de saúde. E eu peço a todos vocês que hoje dediquem 1 minuto só do tempo de vocês para rezar por todos aqueles que estão numa UTI, numa enfermaria de hospital, sozinhos, com medo. Que a gente tenha fé o suficiente para passar por tudo isso. Paz e bem, e uma boa noite para vocês.